Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é muito bom estar aqui. Nos versículos que está aqui na palavra de Deus, onde é a leitura oficial, onde nós estamos trabalhando, do versículo do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, do versículo 11 ao versículo 17. Irmãos, aqui tem tanta coisa, que tem tanto ensinamento para nós, que pode botar pregador para pregar, que tem, mas tem muito mesmo. A questão é essa: se nós estamos querendo aprender. Se nós estamos querendo aprender, porque ensinamentos está aqui, muitos ensinamentos, e nós precisamos querer aprender e também querer colocá-los em prática, para que o nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas, do nosso bom comportamento, através do nosso bom testemunho, os que nos arrodeiam possa dizer: realmente esse povo é um povo que tem um Deus diferente, é um povo que tem uma vida diferente, e eles possam criar nos seus corações um desejo de também ter essa vida que somente Jesus pode dar. Amém, irmãos? Então a gente vê nesse versículo 11 e o versículo 12. Esse versículo 11 e versículo 12 nos ensina pelo menos três lições. A primeira lição três lições importantes. A primeira é tratamento. Olhe o versículo 11, irmãos, quando João começa a escrever, a falar nesse versículo, ele chama amados. Amados. Quem é que não gosta, de ser amado? Quem é que não gosta de ouvir alguém que está ao seu lado: eu te amo? Se nós gostamos de ouvir essa frase de um outro ser humano, imagine de Deus. E Deus nos ama de verdade. Então o que nós vemos nisso aqui significa que Pedro estava dizendo: os crentes são amados, isto é, são alvos do amor incondicional de Deus Pai. Você poderia me perguntar: pastor, mas o que eu preciso fazer para Deus me amar? Eu lhe respondo: você não precisa fazer nada. Deus, por si mesmo, Ele resolveu amar cada um de nós, e é um amor fiel, verdadeiro e contínuo. Ele ama hoje, amanhã e sempre. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8, Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga para seu irmão, eu não sou muito de falar isso não, mas diga para seu irmão: você é amado por Deus. Diga com convicção: você é amado sim por Deus. Nós temos esse privilégio, irmãos, da parte deste Deus tão maravilhoso. Eu fico meditando muitas vezes na palavra de Deus, quando a gente vai um pouco querer entender, procurar conhecer mais o Deus que nós servimos, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto nelas há. A gente descobre que é um Deus maior do que nós podemos conhecer. Ele é maior, um Deus que tem tudo, um Deus que não precisa de algo para Ele ser Deus ou continuar sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto por si mesmo. Então um Deus tão grande, com uma glória tão grande como esta, Ele lembrar de mim, um pecador, lembrar de você, um pecador, um Deus tão grande como este.
mas Ele resolveu amar você, mesmo você nos seus pecados, porque a Bíblia mostra que Deus ama o pecador, Ele aborrece só o pecado. Amém? Segunda lição que nós aprendemos é sobre a exortação. Pedro também aqui ele exorta, ou ele adverte, para que no mesmo versículo 11 diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Uma exortação para que aqueles irmãos daquela época e os irmãos da época de hoje, a mesma advertência, a mesma exortação, para que nós venhamos nos separar, nos distanciar das paixões da carne. Então, o que ele diz? Olha, exorto-vos a vós abastedes das paixões carnais. Isso é, os crentes devem afastar-se ou manter-se afastado dos desejos pecaminosos, pois eles guerreiam continuamente contra a alma com o objetivo de destruí-la. O pecado, irmãos, o pecado é terrível. Por isso que Deus usou as irmãs aqui, entregou uma mensagem, nos advertindo, nos exortando para nós termos uma vida de santidade. Isso é uma vida separada, uma vida afastada do pecado, porque o pecado mata. O pecado mata, o pecado levanta uma barreira e separa a criatura do Criador. E quando nós olhamos para isso, irmãos, hoje pela manhã nós tivemos uma escola dominical muito abençoada. O professor que estava dando a lição da escola bíblica dominical, falou sobre as características do nosso adversário, que são 3. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Eu sempre digo lá na igreja, lá em Mossoró, irmãos, o diabo ele é perigoso. E ele é um bom atirador, e ele não atira apenas para balear ou para ferir, ele atira para matar. Porque este é o papel do diabo, e nós precisamos mais do que nunca estarmos refugiados em Deus. Só em Deus nós alcançamos a santidade. Só em Deus nós estamos de fato, irmãos, protegidos, guardados, e ninguém pode tocar naquele que está refugiado em Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quantos estão refugiados aqui em Deus? Levante sua mão e dê glória a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. E em terceiro, a terceira lição fala sobre a conduta, que é o versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Nós estamos vivendo no mundo que a Bíblia diz, arrodeado de uma grande nuvem de testemunha. Irmãos, eu sempre digo que há pelo menos 3 olhares, 3 pessoas que estão nos olhando, nos contemplando. Primeiro, Deus. Segundo, Satanás. E terceiro, o mundo. No mundo. E nós precisamos observar na palavra de Deus, nós precisamos
colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, como falou Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse tem que ser o desejo do coração dos filhos de Deus. Esse tem que ser o desejo de cada servo, de cada serva de Deus, de cada um de nós que tivemos o privilégio de ter ouvido o chamado de Jesus e tivemos a graça, uma oportunidade de entregar a nossa vida a Ele, ter nos colocado nas mãos do Senhor. Então precisamos mais do que nunca de viver uma vida na qual o Senhor seja glorificado e outros venham e creiam em Deus devido ao meu, o teu comportamento e bom testemunho diante deles. É isso que a Bíblia diz, testemunhos. Então o terceiro aqui que eu falei, a conduta, é onde nós vamos falar um pouco. Espero que vocês estejam entendendo, amém? Então vamos lá, a conduta. Olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. A palavra exemplar significa o mais belo, o mais puro e sublime exemplo. O cristão deve viver entre os não cristãos de uma maneira exemplar, dando o mais excelente testemunho. É o que esse texto aqui está nos ensinando, é o que Pedro está falando para aquela igreja, aqueles irmãos naquela época, e falando para nós nessa noite, amém? Então, com um excelente testemunho, nós olhamos, irmãos, o testemunho de Maria, a mãe de Jesus, uma mulher que deu um exemplo de submissão a Deus e à sua vontade. E quando nós assim procedemos, certamente Deus vai estar conosco até o fim, porque Ele prometeu: se nós formos fiel, Ele também é fiel para conosco. Ele falou para o rei Asa: olha, rei Asa, enquanto estiveres comigo, eu estarei com vós, mas se você me deixar, eu vou deixar você também. Existem alguns casos, algumas condições para nós também permanecer em Deus, para nós chegarmos aos céus e receber as promessas que o Senhor tem prometido. É para aqueles que permanecer até o fim, tá certo? Então Maria, lá em Lucas no capítulo 1, você sabe a história, quando o anjo chega para Maria e diz para ela que ela vai ser a mãe do Salvador do mundo, que ela vai dar à luz. Aquela jovem, ela ouve aquela mensagem, ela escuta aquela mensagem e diz: olha, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu ainda não conheço o homem, eu ainda não procedi da forma que realmente é, para que venha se gerar um filho no meu ventre. Aí a Bíblia diz que o anjo entregou o recado de Deus, e ela tão somente se submeteu, dizendo o que está lá no capítulo 1, versículo 38: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esse exemplo aqui de submissão a Deus e à vontade do Senhor. E quando nós olhamos para outro testemunho, nós vamos falar aqui de outra mulher, que fala da profetisa Ana. Também não deixa de não ser um exemplo, um testemunho de perseverança, um exemplo de amor para com Deus,
um exemplo de alegria de estar na casa de Deus, como Davi. Ele se expressa dizendo o seguinte: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Ana, essa senhora de quase 84 anos de idade, se não falha a memória, aquela senhora, irmãos, ela tinha um prazer, ela tinha uma alegria de estar todos os dias na casa do Senhor. Olha a idade, 84 anos de idade. É um exemplo para muitos, para homens e mulheres nos dias atuais. A Bíblia diz que ela estava todo dia, não é isso? Ela fazia o quê? Orando e jejuando. Que coisa maravilhosa. Se os nossos jovens, se os nossos adolescentes, pré-adolescentes, nossos jovens, nossos como é que chama depois do jovem, adultos, senhores e senhoras, tivéssemos no tempo chamado hoje, essa disposição, esse amor, este prazer, essa dedicação, eu tenho certeza que a igreja do Senhor no Brasil seria outra. Nós avançávamos mais, nós ia ver Deus fazer mais milagres, mais maravilhas, nós ia ver Deus usar a sua igreja de uma forma tão grande, tão poderosa, que o mundo de fato ia olhar: esse povo é diferente, eu quero fazer parte desse povo, porque este povo, Deus está no meio deles, porque eu vejo as obras de Deus acontecendo no meio deles. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos crer, uma das coisas que nós precisamos mais crer mesmo, veemente, com aquela labareda de fogo, eu creio no nosso coração o seguinte: nas promessas de Jesus. Jesus disse uma coisa, várias promessas, mas uma que eu admiro, é quando Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunido em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus está aqui. Oh, glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. E Jesus está aqui, então é possível acontecer cura para o seu corpo físico, é possível acontecer restauração para a sua vida, é possível acontecer batismo no Espírito Santo, é possível acontecer muitas outras coisas, porque aonde Ele está, tudo isso pode acontecer. Amém? Então, é isso que nós estamos precisando, irmãos. Aí Pedro continua, olha, Pedro lembra-nos que os não crentes nos avaliam constantemente em tudo o que falamos ou fazemos. Não se engane, o que você está falando, alguém está atento. O que você está fazendo, alguém está atento. Eu falei, Deus, o diabo e o mundo. Ou eu estou falando alguma bobagem? Por isso que eu volto à mensagem das irmãs: vamos ser santo, porque Deus é santo. Então é isso que a palavra aqui nos fala. Somos alvos muitas vezes de quê? De acusações infundadas. Na época de Pedro, por exemplo, os cristãos eram acusados de ser canibais por causa da celebração da Santa Ceia. Por isso precisamos ter um procedimento exemplar. Precisamos, irmãos. Se você tem um procedimento desta forma, continue.
Prossiga, que através do seu testemunho, através da sua boa conduta, como cristão, como um cidadão ainda neste mundo, continue, porque através do seu testemunho você pode trazer pessoas para Cristo. Nós encontramos na Bíblia um profeta muito conhecido da igreja, em termos que a Bíblia nos revela, um profeta por nome Eliseu. A Bíblia diz que ele passava por uma cidade, acredito eu que talvez passasse alguns dias, talvez falasse de Deus, e uma senhora observava, e ela chegou a chamar o seu esposo e disse: olha, eu tenho visto que aquele ali é um santo homem de Deus, é um santo homem de Deus. Por que ela descobriu isso? Por causa do seu testemunho, por causa do seu comportamento, por causa da sua vida exemplar. E por isso ela chamou o seu esposo e disse: olha, vamos fazer um lugar aqui, para que quando esse homem passar aqui, ele venha para a nossa casa. Que coisa boa, né? Coisa boa. Hoje está difícil. A gente olha para um lado, olha para outro. Será que dá para hospedar esse camarada? Se dá para hospedar essa pessoa? Se nós, irmãos, estamos olhando assim, imagina quem está lá fora. Irmãos, eu não estou aqui para entregar uma mensagem minha, não. Estou aqui para entregar a mensagem de Deus. Lá na cidade onde eu moro, infelizmente, com tristeza eu digo isso, teve pelo menos, até onde eu tenho conhecimento, 3 lojas. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. 3 lojas de crentes. Uma de tecido, que vende tecido, essas coisas, e outra de calçado, e outra que vende perfumes. Todas essas se fecharam. E eu conversando com um, ele disse: olha, pastor, senta aqui. E começou a chorar e me contou: olha, estou fechando a loja, e o que me entristece mais, que eu estou fechando, porque quem quebrou a minha loja não foi pessoas não crentes, foi os crentes. Tristeza, irmãos, isso é tristeza. Por isso nós precisamos zelarmos pelo nosso bom nome, e principalmente do bom nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que o mundo lá fora não venha escarnecer, venha zombar de Deus, devido ao meu e o teu mau comportamento. O crente que compra e não paga, meu Deus, crente que diz que faz e não faz, crente que diz que vai e não vai, não é? Não é esse tipo de crente, irmãos, que Deus quer. Mas Deus quer tipo de crente, daquele que diz assim, como a própria Bíblia diz, que a palavra nossa tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Irmãos, e nós temos por certeza que dentro de nós está a natureza de Deus, como eu falei ontem. Deus coloca a sua natureza dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos mais do que nunca sermos luz. O Senhor nos chamou, como as irmãs aqui falaram, Ele nos chamou para sermos santos, Ele nos chamou para ser a luz e o sal da terra. Clareemos, resplandeça a sua luz no mundo que está aí morrendo, está nas trevas. Você é luz,
Nós somos luz, nós temos Cristo, nós temos vida. E essa vida tem que estar aí resplandecendo lá fora, para que as pessoas possam de fato dizer assim: realmente eu quero ser como aquele ali que serve a Deus, mas não como aquela ali. Quanto nós temos ouvido isso? Quero dizer uma coisa, irmãos, talvez você não goste, talvez você não goste, mas tem muitos aqui que nem crente é. Precisa se converter, precisa ter um encontro fiel e verdadeiro com aquele que transforma a vida, com aquele que teve o encontro, ou que se revelou para Paulo, um homem muito cruel, um homem muito arrogante, um homem muito prepotente, mas ele teve um encontro com Cristo e sua vida foi mudada radicalmente. E a nossa vida precisa sim ser cada dia transformada, porque o propósito de Deus é que eu e você nos tornemos o quê? A semelhança do seu Filho, a semelhança do Filho de Deus, ou a imagem do Filho de Deus. É o que a Bíblia nos diz. Então, voltando para cá, como representante de Jesus Cristo na sociedade, eu e você, nós como representante de Jesus Cristo na sociedade, nós como cristão deve ser submisso às autoridades constituídas. É o que está aqui, irmãos, na palavra. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Nessa época que Pedro estava falando aqui, os pastores aqui que são mais conhecedores, existia muito escravos, né? E a igreja primitiva exigia muito escravo, e eles ensinavam a eles a obedecer os seus senhores, honrar os seus senhores, serem fiéis aos seus senhores. Como nós também hoje precisamos sermos fiéis aos nossos líderes, honrá-los, respeitá-los, amá-los, ajudá-los e sermos submissos até aonde devemos ser, por causa do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Então, o que é que ele diz? As autoridades constituídas, isso é, a presidente, a governador, prefeito, polícia, os pastores, porque nós estamos vivendo numa época, irmãos, numa democracia, né, no nosso país. Irmãos, tem hora que eu não quero concordar muito, que a democracia nos dá uma liberdade tão assim desenfreada. Mas, irmãos, antes de nós olharmos para as leis dos homens, eu e você devemos primeiro olhar para a lei divina. A lei divina que está acima de todas as leis humanas. Sim ou não? Então, está aqui pessoas que abrem a boca e chamam autoridade tal. É um corrupto, é um ladrão, aquilo outro. Eu fico olhando assim, onde está o nosso respeito? Querendo nós ou não, eles são autoridades. Sim ou não? São autoridades. E nós devemos nos submeter a elas. Agora, quando essas autoridades, elas querem estar acima da autoridade de Deus, eles querem colocar suas leis e suas ordens acima das de Deus, aí, meu amigo, seja rebelde mesmo contra eles e se submeta a Deus, como fez Daniel. O rei decretou lá, durante 30 dias, quem for fazer orações, pedido a qualquer outro ser a não ser eu, o rei,
A sentença é a morte, ser lançado na cova dos leões. Estava acima da lei do Deus de Daniel. Daniel disse: não vou. Foi para o lugar onde ele de costume orava. A janela estava em direção a Jerusalém. Eu creio que ele dobrou o joelho. Aí foi que ele orou com mais fé, com mais confiança, com mais determinação. Seus inimigos olharam. Disse: olha, peguemos ele. Meu amado, é difícil pegar crente que ora, não é? É difícil pegar crente que ora. É difícil pegar crente que tem comunhão com Deus. É difícil pegar crente que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu posso até dizer assim, vou ser mais ousado: é impossível. Concordam? Daniel estava falando com Deus. Chega lá: olha, rei, encontramos lá um camarada que estava lá assim, assim, assim. Quem é ele? Daniel. O coração do rei, meu Deus, Daniel não. Daniel não. Quando você tem comunhão com Deus, quando você obedece a Deus acima das leis erradas dos homens em relação ao que Deus está ordenando, fique tranquilo, continue em comunhão com Deus, continue sendo fiel a Deus. Deus vai cuidar de você. Deus pode até não livrar você da cova do leão, mas pode livrar você na cova dos leões, e o nome dele vai ser glorificado. Você crê assim? Levanta a tua mão e glorifica o Deus de Daniel. Louvado seja o nome de Jesus. Então, devemos nos sujeitar às autoridades por três motivos. Quais? Primeiro, por causa do Senhor. A desobediência às autoridades desonra a Cristo. Quando nós desobedecemos essas autoridades, irmãos, aí sim nós estamos desonrando a Cristo, porque sabemos que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus, seja elas para o bem ou para juízo, para punir a humanidade, uma nação. Cuide, irmãos, das suas autoridades, cuide dos seus líderes, honre, ame, obedeça, esteja ao lado deles, por amor e obediência ao Senhor. Se submeta, e isso você vai estar honrando a Cristo. Amém? Segundo, porque toda autoridade procede ou é enviada por Deus. Está em Romanos 13:1. Terceiro, porque a finalidade da autoridade é restringir o mal e proteger os que fazem o bem. Esse é o papel das autoridades. Amém? Então nós vamos agora para o versículo 17, porque o tempo já está acabando. Versículo 17, nós encontramos quatro mandamentos do apóstolo Pedro, para aquela época, para aqueles irmãos, e para a época de hoje, para a igreja de hoje. Como a palavra de Deus eu faço como diz um diácono lá que sempre vai pregar na nossa igreja, é fantástica, é maravilhosa, irmãos. Acho que nós precisamos amar essa palavra, guardar no nosso coração, ter como nosso maior tesouro, que essa palavra ela nos edifica. É através da palavra, irmãos, que a fé ela é gerada no teu coração. Deus fala através do profeta Isaías, se não me falha a memória, que nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela retorna para ele vazia, mas ela fará aquilo que ela foi enviada a fazer. Então eu tenho certeza que nessa noite, o que eu estou falando aqui, alguma coisa está acontecendo aí no seu coração. No seu coração. Essa mensagem, primeiramente, irmão, essa mensagem, quem ouviu essa mensagem, primeiramente, você sabe quem foi? Foi eu. Primeiro, foi pregado para mim.
para mim refletir, para mim, eita Jesus, eu preciso, ó. E agora para vocês, amém? Agora para vocês. Então vamos aqui, nesse versículo 17, ele resume, e diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Aí vamos lá, primeiro, tratai a todos com honra. Irmãos, a irmã aqui que falou que não queria oportunidade, mas falou muito bem. Falou muito bem, entregou o recado de Deus. Ela falou, e o que ela falou dá para a gente entender que aqui não tem maior do que o outro, a não ser em estatura. Mas falando em termos de ser humano, não tem ninguém maior nem melhor. Deus não ama o branco mais do que o escuro. Deus não ama mais o rico do que o pobre. Não, Deus ama a todos por igual. Deus não faz acepção. Aqui, os que têm entregado sua vida a Jesus, nós temos um único lugar para ir, que é os céus. Amém, irmãos? Os céus. Então ele diz: tratai a todos com honra. Isso é, o cristão deve tratar a todos com o devido respeito, independente da sua posição na sociedade. Todo ser humano é digno de respeito por ser uma criatura feita por Deus. Temos que honrar a todos, independente da posição que ele tem lá na sociedade. Precisamos honrar a todos, é o primeiro mandamento. Tratai a todos com honra. Honre o seu irmão da direita, honre o seu irmão da esquerda, honre o rico, honre o pobre, honre a todos, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Segundo, amai aos irmãos. Isso é, a igreja é a família de Deus, e o que identifica o verdadeiro filho de Deus é o amor praticado uns pelos outros. Irmãos, nessa palavra aqui eu fico muito maravilhado, eu fico mais crente e me sinto assim mais motivado de me submeter cada dia à sua palavra. Jesus, ele disse: olha, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Irmão Josué, é difícil. Olha a medida que Jesus mediu para que eu e você nos ame com o amor de Deus, com o amor de Deus. E quando nós procedemos desta forma, aí Jesus disse que o mundo vai dizer que nós somos os seus discípulos, somos os seus filhos, somos os seus seguidores. Então Jesus nos amou ao ponto de dar sua vida lá na cruz. Jesus nos amou ao ponto de esvaziar-se. Jesus nos amou ao ponto de deixar a sua glória lá no céu, vamos dizer assim, a sua boa vida. Vida de glorificação, de adoração, de louvor. Esse é o Filho de Deus. Ele deixou tudo aquilo e veio este mundo para se tornar maldito, como a Bíblia diz: maldito o homem que vai à cruz. Tudo isso que Jesus passou, tudo isso que Jesus enfrentou, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Lá na cruz, eu acredito, irmãos, isso é eu que estou dizendo, a Bíblia não diz. Talvez lá na cruz, Jesus naquele sofrimento, ou levando a cruz, ele disse assim: eu vou desistir, eu não aguento mais, vou desistir. Mas talvez quando esse pensamento tenha vindo à mente de Jesus, aí ele se lembrava
do nosso irmão Josué. Se eu desistir, o que vai ser de Josué? Ele pensava em desistir. Ele olhava, o pastor Edivan, meu servo, o que vai ser dele? Ele pensava em desistir, olhava para o presbítero Misael, o que é que vai ser dele? Não, eu tenho que ir, porque se eu não for, o pastor Edivan não vai ser filho de Deus, o irmão Josué não vai ser filho de Deus, o presbítero Misael não vai ser filho de Deus, essa igreja que está aqui não estaria aqui. Então isso não é o amor de Jesus o levou e até o fim, o amor por mim e por você. É possível que você não dê um glória a Deus aí? Jesus não desistiu da cruz por causa de mim e de você. Ninguém matou Jesus, Ele mesmo deu-se. A Bíblia diz que Jesus, olha, está tudo consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vale a pena servir esse Cristo. Ame seu irmão como Cristo nos amou. É difícil? É, mas não é impossível não. Sabe por que não é impossível? Romanos no capítulo, acho que é capítulo 5 também, o versículo, eu acho que é 6 ou é 5, não fala a memória, ele diz assim, que a esperança não causa confusão, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos otorgou. Bendito seja o nome de Jesus. Amor no teu coração, irmãos, porque Deus derramou através do Espírito Santo. Por isso que a igreja está de pé, a igreja vai continuar, porque há um Deus que ama vocês de verdade, e Ele tem procurado, Ele mesmo tem derramado do seu amor no seu coração. Somente com o amor de Deus nós temos condições de perdoar uns aos outros. Somente com o amor de Deus nós temos condições de amar o nosso inimigo. Somente com o amor de Deus nós temos condições, irmão, de continuar pregando o evangelho para essa nação que está aí sem Deus, sem paz e sem salvação, muitas vezes nos acusando, muitas vezes armando armadilha para nos destruir, mas por amor que há no meu coração, que Deus derramou no meu e no seu, nós estamos anunciando para eles que Deus o ama e que Deus quer salvar as suas vidas. A igreja não pode, irmão, de forma nenhuma, parar de pregar este evangelho. Precisamos orar. Deus, eu preciso mais do teu amor no meu coração. Paulo tinha um amor tão grande por Cristo que ele chegou ao ponto de dizer: o amor de Cristo me constrange. Talvez Paulo chegasse um momento e assim, eu vou desistir, como ele chegou. Se não fala, foi em Coríntios, se não fala a memória, a Bíblia diz que ele foi perseguido, pregou, poucos creram, mas a maioria não acreditaram, não quiseram. Paulo ficou um pouco triste e disse: olha, eu não vou falar mais, eu não vou falar mais, não vou falar mais. Mas quando foi à noite, veio o Senhor Jesus e disse: olha, não te cala, porque há muita gente nessa cidade. O sofrimento, irmãos, que Paulo enfrentou. Olha, a Bíblia diz que Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele chega em Cesareia, chega na casa de Filipe, um evangelista que tinha 4 filhas, que era profetisa. Paulo chega na casa dele, aí vem de Jerusalém um profeta, e pega o cinto dele, se amarra, se liga com aquele cinto e diz: olha, assim diz o Espírito Santo. Os judeus lá em Jerusalém vão fazer dessa forma com ele. Os irmãos abraçaram Paulo, choraram, rogaram Paulo: não vá não, Paulo, não vá não.
Olha o que está aí. Você não ouviu não, Paulo? Você está surdo, Paulo? Ou você está doido? O texto não diz, é eu que estou dizendo, viu? Mas mais ou menos assim. Paulo foi e disse: ei, para aí, pare com esse negócio aí. O que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão falando aí? Vocês estão aqui deixando o meu coração triste ou alguma coisa assim? Disse: olha, saiba de uma coisa vocês, que eu não só estou pronto, isso é amor por Deus, irmãos. Eu não só estou pronto para sofrer essas perseguições, ser preso, mas estou pronto até morrer por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Como nós estamos precisando, irmão, desse amor no nosso coração. Paulo chegou a dizer isso. Deus está à procura de homens, de mulheres, de obreiros, de homens de Deus, que tenha esse amor, essa coragem, essa disposição e uma vida exemplar também nessa área de ir. Não importa o que vai acontecer, eu quero ganhar alma para Jesus. Eu quero dizer para o mundo que Jesus salva. Eu quero dizer para o mundo que Jesus transforma. Eu quero dizer para o mundo que Jesus tem poder para resolver os seus problemas, seja ele da natureza espiritual, seja ele natureza física, financeira, emocional, conjugal, profissional. O nosso Jesus, o Jesus da ICPB, ele tem poder para resolver. O Senhor Jesus da ICPB, ele é aquele que Paulo disse na sua palavra, que ele é muito mais poderoso para fazer aquilo que nós lhe pedimos ou imaginamos. Ele é poderoso e ele está aqui nesta noite. Você crê que ele pode resolver os teus problemas? Levanta a tua mão e glorifica o nome dele. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele faz, irmãos, porque ele é Deus. E em terceiro, para nós terminar, temei a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria e o caminho para uma vida feliz. Temor significa reverência, respeito à pessoa de Deus e à sua palavra. Ele é a base da piedade cristã. Tema a Deus, reverencie a Deus aqui na igreja e aonde você estiver, porque Deus não só está aqui com você na igreja, mas Ele quer estar com você lá na rua. Ele quer estar com você no seu trabalho. Ele quer estar com você na sua casa. Ele quer estar com você dentro do seu carro. Então, meu querido amado, reverencie este Deus, ame este Deus, adore este Deus, se aproxime deste Deus, queira conhecer este Deus, porque Ele é maravilhoso, e quem a Ele se aproxima jamais sairá perdendo. Só ganha, meu amado, só ganha, certo? E o último, honrai ao rei. Na época tinha muitos reis, aquela época para acolá, mas trazendo para cá, trazendo para hoje. Olha, honrai o seu pastor, honrai a líder da SAF, honrai o líder da Jovep, honrai pai, mãe, honrai uns aos outros. E acima de tudo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vive e que reina para sempre. Aquele que a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. É que tem que temer a Deus e honrar o Rei. São duas coisas que andam juntas, pois não existe autoridade que não proceda de Deus. Deus abençoe a minha vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida do pastor dessa igreja, junto com o seu ministério, junto com cada irmã, cada irmão, cada criança, cada adolescente. Que o Senhor cubra vocês de bênçãos espirituais,
bênçãos que vocês precisam em todas as áreas da vida de vocês. Receba isso em nome de Jesus Cristo, e Deus nos ajude na caminhada.